Olá, hoje é dia 29 de junho, eu sou o César Ramos, esse é o meu canal Dextravox e o vídeo de hoje é aquela promessa que eu tinha feito sobre o assunto complexo de vira-latas, que é uma expressão que foi criada pelo dramaturgo e escritor brasileiro Nelson Rodrigues, que originalmente ele se referia ao trauma sofrido pelos brasileiros em 1950, quando a seleção foi derrotada pelo Uruguai e perdemos a Copa do Mundo, em pleno Maracanã. Então, o complexo de vira-latas é um complexo de inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente perante o resto do mundo, perante as outras nações mais desenvolvidas. E é uma estratégia esquerdista, porque com a autoestima baixa, o brasileiro é um narciso às avessas. Cuspimos na própria imagem, não acreditamos na nossa capacidade, não acreditamos no nosso potencial e mantemos uma baixa autoestima. Exemplo típico agora, fazia 20 anos que havia essa proposta de acordo do Mercosul aí com a União Europeia e nunca saía. Os governos esquerdistas não queriam, protelavam, sabiam que o Brasil daria um salto para a modernidade, para o livre mercado, para o desenvolvimento tecnológico, investimento e gerações de empregos. Então isso aí não é vantajoso para a esquerda. O Lula queria negociar com a Venezuela, com a Colômbia, negociar com Cuba, nunca com os países que têm dinheiro para comprar de nós. Então, o primeiro comunista lulista a criticar o acordo foi quem? Não só por inveja, foi o comunista Celso Amorim, porque ele viu que a esquerda agora sofreu um golpe fatal. Bom, então vamos ao assunto principal, que é o ativista político, panfleteiro, travesti de jornalista, chamado Greenwald, amigo do ladrão Lula, dono do blog chamado Intercept, né, uma plataforma suja aí, que contratado pela esquerda, pelo PT, para denegrir a Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro, e soltar o Lula. Então ele contratou hackers para invadir telefones do juiz Sérgio Moro e de outras autoridades, e depois divulgando os diálogos sem pé nem cabeça, fora de contexto, nas redes sociais, nos vídeos, no Twitter, e cópias claramente editadas, copiadas, diálogos que não têm sentido, apenas servem para enaltecer e elogiar a integridade do juiz que queria punição de bandidos. Então, isso se transformou o Brasil num refém de criminosos, cheio de chantagem, extorsões. Ele entrou aqui cometendo crime contra a soberania nacional, denegrindo a imagem do país, vendeu essas falsas notícias para blogs e jornais sujos, aí, desmoralizando as condenações da Lava Jato e dos ladrões, aí, com o único intuito de denegrir e soltar o Lula. A base das provas são todas obtidas de maneira criminosa e são totalmente absurdas e falsas, não tem pé nem cabeça. Então a esquerda estava em festa, pensando que essas fofocas de botequim aí, com procuradores que foram até presos falando bobagem, para prejudicar a maior operação contra a corrupção que aconteceu no Brasil nos últimos e nunca teria acontecido, né? Então a esquerda levou essas conversas desse ativista e levou ele lá na Câmara para ele discursar e ofender parlamentares pró-governo, atacar o judiciário, atacou os delegados, atacou o Ministério Público Federal. E ninguém fez nada, fica de braço cruzado, porque é o complexo de vira-lata, porque é um estrangeiro que vem falar mal do Brasil, todo mundo aceita. E todo mundo passou eles queriam uma tentativa de criar um ambiente favorável para o STF conceder um habeas corpus e soltar o Lula. E essa era a principal coisa. E depois desmoralizar toda uma operação como a Lava Jato. Mas no recesso parlamentar agora de julho, o presidente do STF vai acabar soltando o Lula e ninguém vai ver. Mas a coisa vai estourar. Isso não vai ficar assim. Então é incrível como nós somos desconhecedores da nossa legislação, nós somos desconhecedores absolutos da nossa Constituição, que não nos favorece, mas se a gente conhecesse já ajudaria muito, né? Todo mundo sabe que em direito penal o ônus da prova cabe a quem acusa, e quem acusa sem prova também comete crime e deve ser preso. Então por que esse ativista imundo, sujo, criminoso, por que esse cara não foi preso e não foi expulso do país com todas essas barbaridades que ele já fez? É que todo mundo está com medo, a esquerda está perdida, mas basta ver os discursos desvairados do Ciro Gomes, da Gleisi Hoffmann, aí,
é um absurdo. O sujeito foi expulso da Inglaterra, foi expulso dos Estados Unidos, veio para o Brasil e está denegrindo o nosso país, né? E nós, com o complexo de vira-lata, ficamos assim achando que é o máximo isso aí. Todo mundo sabe que ele está aqui lutando pelas pautas dos movimentos que ele defende. Então, vamos para o Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro nossa lei nacional, no artigo 65 ele diz: é passível de expulsão o estrangeiro que de qualquer forma atentar contra a segurança nacional, a ordem pública, a ordem política ou social, a tranquilidade ou a moralidade pública e a economia popular, ou cujo procedimento o torne nocivo à convivência e aos interesses nacionais. E depois fala que cabe ao presidente da República resolver sobre a conveniência ou não, oportunidade. Então, eu não vou falar nem na Lei de Segurança Nacional, que ele infringiu de cabo a rabo. Então, as provas são contundentes das mentiras desse ativista LGBT, esse Verdevalde, como estão chamando aí. O editorial da Folha de São Paulo, que é a maior crítica do governo, maior esquerdista que ataca Sérgio Moro, ataca o presidente, ela disse assim sobre o Greenwald, na matéria publicada na quarta-feira, dia 26, intitulada O Caso Lula. O editorial diz o seguinte, as conversas até aqui divulgadas não mostraram de modo inquestionável condutas ilícitas de Moro ou dos procuradores. Considera-se ainda que o ex-presidente Lula, foi condenado por corrupção em 3 instâncias judiciais e, na ausência, só divergiram sobre o tamanho das penas aplicadas. Aplicaram apenas a primeira pena que o juiz Sérgio Moro já tinha aplicado, que de resto talvez tenham sido obtidas de forma criminosa. Então essas mensagens eles acham que foi tranquilamente obtida de forma criminosa. Hackear telefone, quebrar sigilos. Da ilegalidade dessa prova decorreria sua inutilidade do ponto de vista jurídico. Está se referindo a essas provas que o Greenwald aí diz que tem. Então, é uma sem-vergonhice sem tamanho. Primeiro eles fazem estardalhaço, manchetaço, fake news, e depois vêm assim dizer o óbvio. Isso aí é falso, isso aí não tem utilidade. Tá, mas e a reputação assassinada? E esse criminoso não tinha que estar na cadeia? Como é que vai ficar isso aí? Então, isso que eu me refiro. Outra prova, absolvação do ex-juiz Sérgio Moro perante o Conselho Nacional da Magistratura. Disseram que ele não cometeu crime nenhum. Ele agiu dentro da lei, dentro da sua competência. Qual é o problema? Outra prova, absolvição do procurador Dalton Dallagnol perante a Corregedoria do Ministério Público, que comprova que os fatos acusatórios são tudo mentira. E, portanto, o seu Greenwald é um criminoso que deveria já ter sido preso, extraditado, expulso do Brasil. Qualquer país decente teria mandado esse cara para o espaço. Então, pessoal, amanhã, dia 30 de junho, vai ter aquela grande movimentação no Brasil. Uma das pautas tem que ser a prisão e expulsão imediatamente desse cara do Brasil. Ele ontem mesmo largou outra porcaria na imprensa que não diz coisa com coisa. 2 pessoas conversando e dizendo que Moro era muito duro, que ele não aceitava as denúncias sem exigir mais provas, mais testemunhas, mais perícias. Ele era muito exigente. Pô, se um juiz exigente é criminoso, então eu não sei mais o que eu vou dizer. Então, acabou o mundo, né? Ele tinha que ser rigoroso e exigente como ele foi e está aplaudido. Ele é um herói nacional e tem que ser defendido. Então, PT nunca mais, pessoal. O presidente tem que criar o SNI urgente para fiscalizar a entrada dessas pessoas estranhas no país que estão... Acabou a farra. O Brasil tem que se desenvolver, precisamos de emprego, precisamos de segurança pública, precisamos de dinheiro, de tranquilidade, das pessoas terem direito à legítima defesa. Precisamos mudar esse país urgente, botar todos esses bandidos na cadeia e eles já estão sentindo que a situação vai chegar a esse teor aí. Uma hora a casa vai cair se já não caiu. Então tá, pessoal, é isso aí. Obrigado a todos.